Voltamos com Memórias do Poder Legislativo, que hoje recebe o ex-deputado estadual por 2 vezes aqui na Assembleia, Luiz Furlan. Deputado, a gente estava terminando o bloco anterior falando da questão do jogo político na composição da mesa, enfim, nessas questões da presidência, oposição, situação. Jogo político é uma expressão que eu gosto muito. Eu queria saber como é que o senhor, como é que acontecia a defesa desse interior dentro desse jogo político quando tudo era muito novo, como o senhor já explicou para a gente aqui, para os dois lados. Veja, a primeira realidade com que eu me defrontei é o deputado chega aqui cheio de ideal, cheio de vontade de transformação. E, inclusive, com problemas que você traz de todo o Estado, não é? Você percebe aí que o poder legislativo é um poder primeiramente constituído de muitos membros e, portanto, um poder dividido nos interesses. Em segundo lugar, no Brasil, ele é um poder fraco. Fraco por culpa dele mesmo, porque para você se fazer forte, você precisa, no mínimo, da união entre várias pessoas. Com isso, o executivo, que é um poder que tem o dinheiro, um poder que tem, além disso, a norma legal a favor dele, porque os projetos mais importantes são vindos dele, e exerce uma influência muito grande dentro do legislativo, ele, na verdade, enfraquece esse poder. Esse poder, na verdade, a realidade que eu dizia, é a realidade de que você vem imbuído de pretender fazer muita coisa e conseguir fazer bem menos em função das normas constitucionais que são restritivas no poder de iniciativa e na influência do próprio poder executivo. Então, devido a isso, você tem a realidade de que o deputado, na verdade, tem uma parcela de um poder, mas de um poder dividido. Então, ele é menos, pode fazer menos. Agora, ele é exigido mais, porque a população como um todo, ela desconhece essas limitações e espera, na verdade... Espera muito. Espera que o deputado haja, que ele transforme em realidade os problemas, a solução dos problemas que ele capta durante as localidades que ele representa, né? Aí entra um pouquinho da questão do equilíbrio que eu falei na abertura, porque do mesmo jeito que o deputado precisa ser forte aqui para representar essa região que o elegeu, de repente o estado todo, como foi no caso do senhor, que foi uma campanha maior, o município está ali, de repente, esperando essa ajuda, esperando uma emenda parlamentar, e não consegue ter tanta força para fazer essa balança ficar do mesmo jeito, né? Jeito, né? É isso que acontece? É isso que acontece, e eu tinha uma experiência de vida onde eu tinha um pai que era extremamente representativo durante a vida política dele. E extremamente representativo num tempo onde o deputado valia mais. O deputado hoje vale menos do que ele valia. Mas em que sentido o senhor fala? De prestígio. De prestígio político e de influência junto ao governo do Estado. Isso eu não tenho dúvida alguma. Ao longo do tempo, a necessidade política ela foi modificando, a realidade política também. Você veja que antigamente os deputados, através dos próprios discursos e dos projetos de lei, eles eram extremamente ouvidos. Mas era uma realidade política diferente, onde a população queria ouvir, inclusive, palavras, vamos dizer assim. A eleição era diferente, existiam palanques nas eleições que eram onde se formava opinião, o público ia ver o parlamentar discursar nas eleições. Isso foi perdendo a importância. Você vê, hoje em dia, a importância reside justamente no meio televisivo, no meio radiofônico, que foi substituindo esse gosto
por ouvir o parlamentar falar. E isso tudo levou a que o parlamentar tivesse uma diminuição de prestígio e diminuição de prestígio junto ao executivo, eu não tenho dúvida disso. Mas, voltando à legislatura... Eu perguntei da questão do equilíbrio dos municípios, que entra um pouquinho no que a gente falou do municipalismo. O município fortalecido, o deputado fortalecido aqui, equilibra. Agora, quando o município está ali, de repente, sem verba, sem recurso, como é que faz? E essa foi a segunda, eu havia introduzido isso quando, de certa forma, quando eu falei que nós, o deputado novo, o nosso partido tinha que aprender a ser oposição. Porque o que o município necessita? Ele necessita de obras, ele necessita de dinheiro, no fundo. É muito mais fácil para quem está dentro da situação. Então, a representatividade do deputado de oposição, quanto a conseguir verbas, conseguir obras, conseguir todos os benefícios do município, ele deixa de ter acesso a tudo isso. Por quê? Porque o dinheiro vem do Poder Executivo, a realização vem do Poder Executivo. Então, eu tive que aprender a ser oposição. Num governo que tinha... E a ouvir não. Ouvir não, tinha um governo... E a criticar, na verdade, a criticar o governo. Quem é criticado certamente não gosta da crítica. Ele não vê mais favoravelmente o deputado que ajuda, que o deputado que, enfim, que facilita a vida do governo dentro do próprio poder legislativo, não é? Esse tem condições de doar uma ambulância, de conseguir estradas, tudo isso, né? E apesar do governador de então, que era o governador Franco Montoro, ter sido, inclusive, meu professor na escola de Direito, ele certamente estava numa situação, e eu era opositor dele dentro da Assembleia Legislativa. Outro jogo político. Outro jogo político. Mas, enfim, eu tinha a obrigação de representar os municípios e as cidades nas quais eu tinha tido votação, e votação muito boa, não é? Eu procurei fazer o máximo possível, e o máximo possível às vezes significava pouco. Eram propostas, eram pedidos diretos a secretários, a governador, eram moções, eram indicações. Quando o senhor queria, era o projeto de lei? Era algo efetivo? Até o projeto de lei, e isso acontece ainda hoje, mas menos, depois da Constituinte de 88. O projeto de lei normalmente cria despesa. E ao criar despesa, o que acontece? Você sofre vício de iniciativa. Ele fica inconstitucional. Ele fica inconstitucional. Então, você podia apresentar os projetos de lei de favorecimento aos municípios, e até de teses importantes. Mas você, na verdade, tinha que apresentar um projeto de lei que não criava despesa. Agora, projeto de lei que não cria despesa é muito difícil você conseguir alguma coisa de representativo, porque na vida do Estado, na vida capitalista, enfim, tudo depende de dinheiro para se concretizar, depende de você poder gastar para atender. E isso era mais difícil dentro da oposição. Então, eu achei bacana quando o senhor falou que precisou aprender a ser oposição. Exatamente. E foram 4 anos assim, no fim, o senhor aprendeu? Como é que foi? Eu aprendi. E, na verdade, eu aprendi a ser deputado, porque eu vou dizer uma coisa. Existem teses que falam que o deputado não pode se reeleger, seria bom teses atuais. Que se mudasse o deputado a cada mandato. É uma bobagem isso. Como tudo na vida, o poder legislativo e a atuação dentro do poder legislativo necessita de aprendizado. E o aprendizado se dá com o tempo, com o exercício da própria deputância, né? Então, o deputado de segundo mandato é necessariamente melhor deputado do que o deputado de primeiro mandato. E eu acho até que a gente aprende com 8 anos, seria ideal, se fosse fazer essa modificação, deixar pelo menos 3 mandatos. Limitar pelo menos a 3. Pelo menos a 3 mandatos, não a 1, porque você vai encontrar
no primeiro mandato você vai encontrar alguém que é jejuno, que não vai saber sequer... Por mais experiência que tenha fora, é diferente. Ele não vai saber sequer andar dentro da Assembleia Legislativa. Agora, deputado, como é que se administra, então, essa questão que o senhor falou? Eu imagino o senhor chegando aqui muito novo, com 30 e poucos anos, 30 anos, com essas demandas todas que o senhor, dos municípios, com essa questão da dificuldade de aprender a ser oposição e de fazer o que o senhor gostaria de fazer, e como é que foi que o senhor, que caminho que o senhor tomou? Por exemplo, essa questão da defesa do municipalismo, ela começou aqui ou o senhor já trouxe e ela foi fortalecida aqui dentro? Não, eu já trouxe ela, né, certo? Durante o primeiro mandato, e também um pouco do segundo, mas durante o primeiro mandato, havia... A discussão municipalista mais concreta que eu podia participar era da criação de municípios, era da discussão sobre se determinados distritos poderiam ou não se tornar cidades, qual o mérito disso, tá certo? E eu criei alguns municípios também, tive iniciativa, foram aprovados. Hoje eu tenho uma ideia um pouco diferente, nem todos deveriam ter sido constituídos municípios. Por quê? Porque alguns, e aqui no estado de São Paulo é menos visível, mas alguns vão depender somente de receita do Fundo de Participação dos Municípios, que é absolutamente inviável. Se você constitui uma família, você tem que querer que essa família também sobreviva das próprias pernas, não é do repasse de governo estadual, governo federal. Não é, você precisa de municípios que se autossustentem e que se desenvolvam por si. Porque hoje em dia, por exemplo, a educação é toda centrada, de primeiro grau, é toda centrada no município, tá certo? Embora receba verbas, é preciso que os municípios tenham até uma política educacional própria e deveriam ter até uma classificação pelo mérito, de forma que os prefeitos se interessassem em criar uma educação de primeira linha e ser recompensados por isso. De repente, uma ferramenta que meça essa gestão e recompense ele de alguma forma. As ferramentas nós até temos, né? Nós temos vários tipos de aferição, mas a verdade é que nós estamos criando, no Brasil ainda hoje, pessoas que não pensam. E pessoas que não pensam necessariamente não são pessoas instruídas, porque o alfabetizado não é o que escreve uma coisa ou outra, o alfabetizado é o que pensa. É interessante o senhor fazer esse comentário, porque no programa passado a gente recebeu o ex-deputado Tom Cafalcetti, ele falou da participação, dessa questão da criação dos municípios de quem era distrito e foi emancipado, e que ele ficou muito decepcionado com alguns que partiram para a abertura da corrupção, de repente ali se instalou uma Câmara, e aí começou a se empregar parente, quer dizer, tem o outro lado dessa questão. Tem essa questão também. Que é o lado ruim. Tem essa questão que é um lado ruim. Agora, nesse aspecto de corrupção, de nepotismo, eu acho que isso é um defeito de cultura mesmo, é defeito de cultura no sentido de que a corrupção não é punida como deveria ser punida. E o nepotismo só recentemente começou a ser execrado. O normal era o brasileiro pensar que um membro da família tendo destaque, os outros poderiam se arrumar, vamos dizer. Por isso que a nossa máquina pública adquiriu esse contorno. Tantos vícios assim. Tantos vícios. Bom, deputado, eu vou chamar então o próximo bloco, é o último bloco, e aí a gente tem ainda ele inteirinho para falar sobre os trabalhos aqui na Constituinte. O Memórias volta daqui a pouquinho, não sai daí, até já. Em outubro, São Paulo terá sua nova Constituição. Ela promete muitos avanços na área da saúde. Confira. A Constituinte trouxe avanços na área da saúde, principalmente por delegar ao poder público uma parcela maior de atuação, sem, contudo, prejudicar o setor privado, que necessitará atuar complementarmente ao poder público e nem poderia ser diferente. Nós não podemos tolher a iniciativa privada também
neste campo. Trouxe também maior participação da população na fiscalização do problema da saúde, e tudo isso é um grande avanço da Constituinte Paulista.